para todo sempre. Deus é eterno e tudo que há na terra lhe pertence. Nós estamos aqui de passagem, meu irmão e minha irmã. Quero agradecer novamente. Eu quero agradecer às pessoas que estão logadas a primeira vez hoje. Eu quero dar a paz do Senhor a você que está hoje pela primeira vez. Eu quero dar a paz do Senhor à sua família. Eu quero dar um shalom lehem a todos vocês. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, nas vossas casas, aonde quer que vocês estejam hoje. Se vocês estão viajando, nos carros, nas boleas do caminhão, nos apartamentos, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que a igreja pode se sentar, pode glorificar a Deus. Irmãos, quero deixar aqui uma questão para todos vocês. Vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam responder. Respondam para vocês mesmos. Qual é a verdadeira e pura religião para com Deus, com o nosso Deus? Qual é a verdadeira religião? Vocês já se fizeram essa pergunta? Será que eu estou no lugar certo? Será que aqui onde eu estou é correto? Será que aqui vai me levar para o céu? Será que aqui vai me levar à vida eterna? Aonde eu estou? Irmãos, eu peço para que vocês hoje esqueçam sobre religião. Essa é uma boa pergunta sobre religião. Mas eu quero que vocês se esqueçam. Qual for a religião que vocês têm esta noite? Se esvaziem disso. Se esvaziem totalmente. Quero orar neste momento, fazer uma pequena oração, para que Deus venha quebrar as barreiras, para que esta palavra possa alcançar a todos, sem fronteira. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua igreja, fazendo esse culto racional a Ti, Senhor. Te pedimos, Pai amado, para que as barreiras sejam quebradas, Senhor. Para que, meu Pai, as religiões fiquem de lado. Que as denominações fiquem de lado. E que permaneça somente, Pai amado, a verdadeira e a pura religião ao qual o Senhor Jesus e os seus apóstolos disseminaram na terra. Glória a Deus. Louvado seja o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar para você aí do outro lado, que não está com a Bíblia. Pegue sua Bíblia, baixe no seu smartphone. Não deixe de acompanhar a leitura na Bíblia. Por quê? Porque, irmão, se você não acompanhar na Bíblia a leitura, se você não acompanha a leitura da Bíblia, a qual nós vamos aqui ler, irmãos, o diabo, nosso adversário, ele pode usar esse argumento para tirar a semente do evangelho que vai ser lançado em você. Então eu peço para que você não deixe de acompanhar, não deixe, irmãos, verdadeiramente não deixe de acompanhar a leitura, tá bom? Qual é a verdadeira e pura religião, irmão, para com Deus nosso Pai? Essa é uma pergunta, irmão, que todos nós deveríamos fazer constantemente, não é verdade? Eu quero falar para você aí do outro lado. Você acha que a sua religião, aonde você está, é exclusiva de Deus? Pergunta difícil, né? Será que você é exclusivo de Deus, irmão? Será que existe uma exclusividade na sua religião para com Deus? Ou será que Deus vai reunir em toda a humanidade, seja qual for a religião, seja qual for a denominação, um pouquinho de pessoas de cada lugar? O que você acha? Essa pergunta eu falo para você. Porque tem muitas pessoas que se acham exclusivo de Deus, não é verdade? Existem pessoas hoje que se acham exclusivo de Deus, que acham que Deus é só para ela. Irmãos, lá no antigo concerto, na antiga aliança, Deus Pai, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele tinha feito uma aliança com uma nação. Essa nação se chama Nação de Israel. Esse povo de Israel existia exclusividade com Deus. Eles tinham Deus para eles somente, irmãos. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, essa exclusividade também acabou. Então, irmãos, lá em Êxodo 22, não é para vocês lerem não, mas lá em Êxodo 22, lá se encontra a primeira aliança de Deus Pai para com uma nação chamada Israel. E essa nação, irmãos, podia dizer, Deus é só nosso. Porque Deus escolheu aquela nação para ser um povo deles.
Mas após a vinda de Jesus, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário e foi o último sacrifício vivo de Deus, essa aliança se quebrou. A Bíblia fala em 2 Coríntios que 3,16 fala que o véu se quebrou. O véu se quebrou, onde o Antigo Testamento foi abolido por Jesus e uma nova aliança se formou a partir da morte de Jesus. E Deus passou a ser para todos. A Bíblia fala que lá em Marcos 16 fala assim: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer e não for batizado já está condenado. Bem, vamos dar início à nossa palavra desta noite, meus irmãos. Lá em Mateus 16:18, fala assim, ó: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerá contra ela. Irmãos, Jesus a um dado momento chega para Pedro e fala assim: Pedro, o que está acontecendo? O que o pessoal fala que eu sou? Aí Pedro fala: olha, mestre, uns falam que o senhor é essa pessoa, e outros falam que é essa pessoa. Aí Jesus fala assim: mas Pedro, o que você fala que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, tu és Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, essas palavras não veio de ti, foram reveladas do alto. Não veio de ti, mas sim foram reveladas do Pai. E aí Jesus fala para Pedro assim, ó: de maneira que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando Jesus fala que as portas do inferno não iria prevalecer sobre a igreja, não era a igreja física e terrena, não era a igreja instituição, porque a igreja instituição, irmãos, ela fecha, ela abre, ela fecha, ela quebra. Antigamente tínhamos o templo de Salomão, onde a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus pairava ali dentro. Hoje nós não podemos mais falar que é a igreja X, ou que é a igreja Y, ou que é a igreja A, B, C, D, E, o Espírito de Deus pairar lá dentro. Não, irmãos. A Bíblia só nos mostra que o Espírito de Deus pairava dentro do templo de Salomão. E mesmo assim, Deus permitiu que esse templo fosse derribado. E esse templo nunca mais foi erguido. Porque assim era a vontade de Deus. Porque Deus não queria mais que o templo de Salomão fosse erguido. Por várias questões que nós não vamos entrar nessa questão, porque não é essa questão hoje aqui. O que eu quero levar para vocês, o que eu quero que vocês entendam, irmãos, que a igreja que Jesus diz para Pedro que iria prevalecer sobre todas as potestades e todo o mal não ia prevalecer sobre essa igreja, é a igreja fundada dentro de cada pessoa. Porque cada pessoa que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador se torna uma igreja. Aleluia. E essa pessoa, irmão, que se torna uma igreja, aonde quer que ela vá, ela é a igreja de Jesus. Ela é a igreja de Jesus em casa, ela é a igreja de Jesus no trabalho, ela é a igreja de Jesus aonde quer que ela vá. E nós, irmãos, temos que ter essa compreensão, porque o inimigo, irmãos, o nosso aniversário, ele tem semeado no coração das pessoas que a santidade de Deus, ela está dentro da igreja instituição, do prédio, da parede. E nós vamos aqui, através do Evangelho, através das palavras de Deus, mostrar que não é verdade isso. Amém? E quando Jesus, depois que Jesus é sacrificado, é ressuscitado e vai para o Pai, o Espírito Santo volta, os apóstolos de Jesus, que foram discipulados pelo próprio Jesus, começam então, irmãos, um trabalho árduo que é disseminar o Evangelho para toda criatura. Irmãos, nós tivemos um grande crescimento da igreja, da morte de Jesus até o ano de 324 depois da morte de Jesus, onde o imperador Constantino teve uma visão. E os irmãos que não sabem, eu peço para que os irmãos busquem esse conhecimento da história da igreja, como que aconteceu, como que foi a grande perseguição dos cristãos. Irmãos, os imperadores de Roma, todos eles perseguiram os cristãos.
Os cristãos, irmãos, eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, eles deixavam os leões muito tempo sem comer, e eles jogavam os cristãos dentro dessas arenas para alimentar os leões. Os cristãos eles eram amarrados em madeira, eram betumados no betume e eram colocados em Roma para botar fogo nos cristãos vivos, e esses cristãos, eles clareavam a cidade de Roma. Então, irmãos, teve uma grande perseguição dos cristãos. E essa perseguição só para em 324, quando Constantino, imperador, dá um basta. Fala, nós não queremos mais que isso aconteça. E aí existe uma grande história, irmãos, da igreja. Ela cresceu muito nesses 324 anos que foi perseguida. E nós aqui vemos, irmãos, porque essas igrejas eram formadas nas casas das pessoas. Os irmãos, como eles eram perseguidos, eles só podiam fazer os cultos, irmãos, em catatumbas. Eles faziam em grutas. Eles faziam culto nas grutas, nas casas das pessoas. E foi a época que mais a igreja cresceu. Quanto mais cristãos eles matavam, mais cristãos apareciam. E por isso que Jesus falou para Pedro, nada vai prevalecer sobre essa igreja. Porque essa igreja que Jesus falava para Pedro, eram as pessoas. Irmãos, você pode derrubar um templo e você pode construir um templo, mas Deus não habita templo. Deus habita em pessoas, e nós vamos aqui mostrar através da palavra de Deus. E neste interstício, irmãos, as pessoas pregavam o evangelho. Pedro pregava o evangelho, o apóstolo Paulo pregou o evangelho, Apolo pregou o evangelho, e as pessoas que eram discipuladas por essas pessoas começaram a entrar em contendas. Por quê? Olha, eu fui discipulado por Paulo, né? E o outro falava, eu fui discipulado por Apolo. E começou a ter contendas na igreja. E foi esse um dos motivos que Jesus e os apóstolos, eles não fundaram igrejas e instituições como nós vemos hoje. Hoje nós vemos o retrato de igrejas que são politicamente corretas. Igrejas que têm CNPJ, que têm firma aberta, não é verdade? E essas igrejas são igrejas criadas junto ao governo. Hoje a igreja do Senhor não está nessas igrejas, mas a igreja do Senhor está nas pessoas. Amém? Irmãos, eu quero que aqui, que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Quero ler para vocês, tá bom? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. O apóstolo Paulo manda uma carta para os irmãos da igreja de Coríntios e fala para eles, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis comer, tampouco ainda agora podeis. Paulo está falando para os irmãos de Corinto que ele tinha que alimentar aquelas pessoas com as palavras, sabe, irmãos, ele não podia abrir muito o entendimento daquelas pessoas do evangelho, porque ele tinha que levar o alimento, ele não podia levar um alimento mais sólido, ele tinha que levar um alimento para aquelas pessoas, um alimento mais assim, sabe? Como? Líquido. Exatamente. Então, Paulo, ele não podia falar muito com aqueles irmãos como a espirituais, porque eles não estavam ainda com a sua espiritualidade elevada. Não é verdade? Lá no 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais? E não ainda segundo aos homens? Porque dizeis eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor lhe deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas deu Deus o crescimento. Por isso, nem o que planta e é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, Paulo manda uma carta para os irmãos de Corinto, fala assim,
Vocês estão falando, vocês estão em disenções dentro da igreja, vocês estão falando que vocês foram evangelizados por Paulo, outro foi por Apolo, e está tendo contenda para saber quem é maior entre vocês? Vocês estão, então, vocês não se tornaram pessoas carnais? Irmãos, trazendo isso para os dias atuais, hoje nós vemos as pessoas dentro das suas denominações achando que só pelo fato de você estar na denominação A, ou só você pelo fato de você estar na denominação B ou C, você é mais espiritual do que o outro. Não é isso, irmãos, que a Bíblia prega. A Bíblia não prega, irmãos, que você é maior do que o seu irmão, só porque você está numa denominação e ele está em outra. Não é isso que Deus quer. Deus não veio trazer dissensões entre as pessoas. Jesus não morreu por isso, por esta igreja, onde esta igreja está trazendo dissensões entre as igrejas. Jesus morreu por uma igreja sólida, irmãos. Jesus morreu por uma igreja que é fundamentada dentro de cada pessoa. E essa igreja que está dentro de cada pessoa não tem intrigas, não tem dissensões. Amém? Irmãos, lá em Atos 17, 24 e 25 fala assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e de todas as coisas. Irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita no prédio. Deus não habita na parede. Deus não habita no chão. Então a sua igreja não é santa, mas você é santo. Você é santo, você, minha irmã, é santa. A sua igreja não é santo, porque Deus não habita na sua igreja, mas Deus habita em você, meu irmão. E Deus habita em você, minha irmã. Eu quero te chamar a atenção para o versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Irmãos, vocês já pararam para observar, em alguns lugares, as pessoas falam assim, olha, dá para Jesus, dá isso para Jesus. Ah, irmãos, eu fui lá e dei para Jesus, eu dei para Jesus. Você pega o que você tem e dá para Jesus. Irmãos, Jesus não precisa disso. Jesus não precisa disso, irmãos, porque Jesus tem tudo. Jesus, irmãos, Ele é Deus, Ele tem tudo que Ele necessita. Ele tem, é para te dar em abundância, Ele não precisa do que você vai dar. O quem precisa do que você vai entregar é o teu pastor e a tua igreja. Quem precisa daquilo que você vai entregar é a sua instituição, é a sua denominação. Não é Deus que precisa daquilo que você vai dar. Porque Deus, irmão, está aqui, ó, nem tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. Deus não precisa do teu dinheiro, meu irmão. Deus precisa da tua reverência. Deus precisa da tua obediência. Deus quer a tua obediência, a tua adoração. É isso que Deus quer. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer os teus bens. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, quando eu não estou aqui pregando para você não ajudar onde você está, não é isso. Mas nós não podemos fazer disso uma pregação. Nós não podemos fazer de doação dentro das instituições uma pregação. Você falar para a pessoa que ela só vai ter a vida eterna se ela doar. Ela só vai entrar no céu se ela doar, se ela dar. Onde é que está escrito isso, meu irmão? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Que você pode ajudar e deve ajudar aonde você está. Mas que isso não seja o carro-chefe de onde você está. E nós percebemos, irmãos, que as igrejas hoje, elas estão grandes e as pessoas estão diminuídas lá dentro. Porque muitas pessoas lá dentro não têm onde morar, pagam aluguel, são pessoas trabalhadoras normais. São pessoas que trabalham de formas normais aqui fora. E tem grandes escalas de serviço de 12, 13 horas por dia. Às vezes fica 3, 4 horas dentro de ônibus, dentro de transporte coletivo.
Às vezes uma dona de casa sai de casa para trabalhar 4 horas da manhã e chega às 8 horas da noite. E aí chega lá e doa tudo aquilo que ela pega lá, que ela ganha, lá onde ela está. Então é isso que eu estou falando, irmãos. As pessoas que pedem, que falam para você que está ligado a isso, a sua salvação, isso não é verdade. Porque Deus, irmãos, Ele não quer isso. Ele quer a sua obediência, a sua adoração. Ele quer que você seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. A Bíblia fala assim, ó, em Marcos 16, aquele que crê e for batizado. A Bíblia não fala que se você dá alguma coisa na igreja, você vai ser salvo. Isso não é verdade, irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele já previa que pessoas com palavras dissuasivas, pessoas com boas dicção, viriam depois da morte dele e fariam e carregariam pessoas humildes e tornariam a vida dessas pessoas humildes assim, um fardo. Porque às vezes, irmãos, muitos cristãos hoje têm seu nome colocado no Serasa e no SPC, mas ele não deixa de contribuir lá onde ele está. E às vezes, irmão, você passa desapercebido por uma pessoa que está precisando de uma ajuda sua e você não ajuda, porque você precisa ajudar lá. E Paulo fala no livro de 2 Coríntios que todas as contribuições dentro das igrejas de Coríntios tinham que ser para os santos e não para a igreja, instituição. Porque, irmãos, essas contribuições, elas contribuem para quê? Para o crescimento das pessoas ou para o crescimento do ministério? Porque nós temos que começar a servir a Deus com sabedoria e simplicidade. Essas contribuições, é só nós pararmos para perceber. Essas contribuições, ela cresce, faz crescer as pessoas dentro dessas instituições ou faz crescer as instituições? Que tem algumas que valem o seu peso em ouro. Existem instituições, eu não vou falar nome aqui, irmãos, mas que tem o seu peso em ouro. Você sabe do que eu estou falando. E isso não é vontade de Deus. Jesus não morreu por isso, irmãos. Ao contrário, a Bíblia fala lá no livro de Tiago que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. E tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Se você é de Deus, foge dessas coisas de dinheiro. Porque o dinheiro traz sobre a vida do cristão muitos males. Irmãos, o poder, ele está associado ao dinheiro. E o dinheiro está associado ao poder. Quem tem poder tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder. Então, irmãos, as igrejas de Cristo, aquela qual Jesus fala para Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está fora dessas coisas. Jesus, irmãos, ele não pegava dinheiro de ninguém. O ministério de Jesus era auxiliado por mulheres que tinham as suas vidas libertas pelo Evangelho, e elas seguiam Jesus, elas davam de bom grado as suas contribuições, mas em alimento. Porque onde Jesus ia, grandes multidões rodeavam Jesus e os apóstolos. E essas pessoas precisavam ser alimentadas. Mas Jesus, irmãos, ele não andava de carro novo com ar-condicionado. Jesus não andava de helicóptero. Jesus não andava de avião. Jesus andava de sandália de couro de cavalo, couro de camelo. Jesus andava, irmãos, por dia 30, 35 quilômetros, pregando o evangelho do Pai dele. E não andava, irmãos, e não andava de Uber, de táxi, não andava disso não. Jesus andava com o pé no chão. Os apóstolos que vieram depois de Jesus também não tiveram nenhum tipo de privilégio. Andavam pregando o evangelho. E é isso que está faltando hoje na igreja moderna. Se afastar dessas coisas que traz o mundanismo para perto de você e para perto da sua instituição. Irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 16, fala assim, ó. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários de Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A palavra de Deus fala que Deus iria habitar dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, irmãos, Deus habita. Deus está morando dentro de cada um de nós, irmãos. Dentro de mim, dentro de vocês. Nós somos a casa de Deus.
Aí eu te pergunto, irmãos, eu te pergunto para vocês aí do outro lado. Quem é que fez o homem acreditar que o homem não é a casa de Deus, mas sim o templo? Quem foi que fez o homem desviar o curso e acreditar que ele mesmo não era a casa de Deus, mas sim o templo? Irmão, quando você entende que a casa de Deus é o templo, você tenta preservar o templo, mas não você. Muitas das vezes você profana o seu corpo, mas você não profana o templo, porque você acredita que o templo é a casa de Deus e você não. Glória a Deus. E você às vezes se santifica. Não, você não quer mais buscar santificação, porque a santidade tem que estar no templo e não em você. Quem foi que colocou no coração dos homens que o templo de Deus é a instituição ou a igreja? E você não é nada. Quem foi que colocou no coração dos homens isso, irmãos? Eu te pergunto, eu faço essa pergunta para você aí do outro lado. Lá em Tiago 1,27, irmãos. Lá em Tiago 1,27, responde a pergunta daquela qual nós demos início aqui no começo do nosso culto. Qual é a verdadeira e pura religião para com o nosso Deus? Lá em Tiago, no livro de Tiago capítulo 1, versículo 27, responde, irmãos. Fala assim, ó: a verdadeira e pura, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia. Então, irmãos, é assim, a própria Bíblia, ela responde às nossas perguntas, responde às nossas questões. Qual é a verdadeira e pura religião? É aquela, irmão, imaculada para com Deus e Pai. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, uma vez, irmãos, que você entende que você precisa santificar o templo, mas você não precisa santificar o seu corpo, você profana seu corpo com pecado, você está cada dia mais longe de Deus, mais distante de Deus você está. Mas se você entender que você é a casa de Deus e aquele lugar onde você congrega é somente um local, irmãos, quando a Bíblia fala igreja, na tradução original fala eclésia. E se você for colocar aqui no seu dicionário bíblico o que é igreja ou o que é eclésia, lá vai estar escrito que nunca se refere ao local, e sim às pessoas reunidas em prol de Deus. Então, irmãos, você é o templo de Deus. Glória a Deus. Não deixe que ninguém fale o contrário. Se você está afastado do caminho do Senhor, não deixe que alguém coloque no seu coração que você caiu da graça de Deus. Não deixe ninguém falar para você no seu ouvido que você não pertence a Deus porque você está afastado da instituição chamada igreja. Porque você continua com Deus dentro de você. Aleluia. Porque Deus, uma vez que Ele faz morada de você, irmão, Ele só sai se você fizer coisas horríveis. E Ele sai. Mas se você ajoelhar no seu quarto e pedir perdão, Ele volta. E Ele volta a fazer morada dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então não deixe as pessoas falarem, porque você não está congregando em algum tipo de igreja, que você é do diabo ou que você está desviado. Não deixe que as pessoas falem para você que você não é de Deus porque você está desigrejado. Não deixe que as pessoas falem para você que você agora está afastado do caminho do Senhor porque você não está congregando. Porque, irmãos, na Bíblia não fala que se você não congregar, você vai para o inferno. A Bíblia fala que se você não crer e não for batizado, você irá para o inferno. Mas se você crer e for batizado, você estará no mesmo lugar que todos eles que estão congregando estará. No dia que Jesus virá e os anjos tocarem as trombetas e todo o povo de Deus se for reunido no céu. Irmãos, muitas das vezes o diabo ele tem colocado no coração das pessoas que a santidade que nós temos que prestar está dentro do templo. Então muitas pessoas chegam na porta das igrejas, pedem licença para entrar, pegam um manto da humildade que está ali do lado, né? Veste e entra. Faz o seu culto.
depois sai, pega o manto, coloca lá, aí dali para fora ele vai fazer todas as coisas erradas. Porque ele entende que a casa de Deus é lá onde ele foi. E não é mais ele. Ele deixou de ser a casa de Deus. Irmãos, se você tem esse entendimento, tire isso do seu entendimento. Acredite que você é a casa de Deus. Deus habita dentro de você. Glória a Deus. Deus está na comunhão com você, na sua casa, onde quer que você esteja. Aleluia. Desde que você, irmãos, não profane a casa de Deus, que é o seu corpo. Não profane a casa de Deus, que é o seu corpo. Deus estará sempre com você. Creia nisso. Aleluia. Quando você quiser falar com o seu Deus, vá no seu quarto, tranque a porta, ajoelhe e fale com Deus em segredo. Porque tudo que você fala o diabo ouve. Mas quando você fala em segredo, somente Deus ouve. Verdade. E Ele te responderá. Creio em Deus. Eu acredito nisso, irmãos. Irmãos, se todo o povo de Deus se unisse e retirasse as placas e dizeres dos seus templos, e as 10 igrejas se tornaria um só, e deixaria de pertencer às pessoas, e se tornaria a igreja católica, ou a católicos, ou a universal, ou acabaria de uma vez por todas com intrigas e dissoluções entre os cristãos. Jesus Cristo sabe que são os seus, e os seus sabem quem são ele. Jesus sabe quem são as pessoas dele, e os deles sabem quem são. A Bíblia fala que as ovelhas sabem e conhecem a voz do seu pastor. Eu falo para você esta noite, que irmãos, será que um dia nós veremos uma igreja única? Será que um dia nós poderemos acreditar que um dia veremos uma igreja única? Porque eu falo para você, meu irmão, se a vossa igreja não tivesse aqueles dizeres lá em cima, qualquer pessoa entraria lá dentro. Mas quando você coloca naquela placa aqueles dizeres, muitas pessoas são impedidas de entrarem ali. Se todas as igrejas retirassem as suas placas, retirassem aqueles dizeres que está lá em cima, irmãos, qualquer pessoa chegaria, olharia ali uma igreja, entraria e congregaria com os irmãos. E nós falamos que nós temos Deus como Pai, e acreditamos que existe somente um Deus, e somente um Espírito Santo, e somente um Cristo. Mas nós aqui dentro, embaixo, nós fazemos dissensões entre nós. A pessoa de uma denominação, ela não quer congregar em outra, porque é outra congregação, porque é outra denominação. Mas se nós retirássemos todos os dizeres das placas da igreja, se tornaria a igreja católica, que significa a igreja universal, uma única igreja, esta igreja pela qual Cristo morreu. Jesus não morreu, irmão, por intrigas, por brigas, por dizeres que as pessoas pensam que Jesus é exclusivo delas. Jesus não morreu por igrejas onde elas acreditam que Jesus é exclusivo delas. Jesus morreu por uma igreja universal, por uma igreja de todos. E Jesus quer formar um caráter santo dentro de cada indivíduo, e cada indivíduo representá-lo aonde quer que ele esteja. Jesus, irmãos, ele morreu por isso, porque ele quer formar um caráter santo dentro de cada indivíduo, e essas pessoas vão representar Jesus em qualquer lugar que ele for, porque Jesus pregou as boas novas. Os apóstolos pregaram as boas novas, mas o estado formiguinha, o estado formiguinha das pessoas que levaram o evangelho a todos os cantos da terra, e ainda hoje o leva. E ainda hoje leva. Então eu falo para você esta noite, quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus, aqueles que podem. Quero falar para você esta noite, meu irmão. Se você não se sentir a igreja de Deus, eu quero falar para você, você é a igreja de Deus. Eu quero falar para você, não se sinta desprestigiado por algum motivo que você acredite que só porque você não está dentro de algum tipo de denominação, você não é de Deus. Eu quero falar para você esta noite, que se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador,
e crer nesta palavra de Deus, e crer no Evangelho, e for batizado, a sua passagem para o céu está comprada. Porque Jesus comprou quando ele desceu à sepultura e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. Ele comprou a nossa passagem para o céu e disse: todo aquele que crer em mim, e de maneira nenhuma, essas pessoas serão confundidas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Mas aquele que não crê está condenado. Se você não crê, você pode estar dentro de uma instituição chamada igreja e não crer em Deus. Mas eu falo para você hoje, mesmo que você não esteja dentro de nenhuma instituição, mas se você crer e for batizado, a sua passagem, o seu passaporte está comprado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica esse Deus maravilhoso, porque é Ele, irmãos, unicamente que derramou sangue, Ele que foi crucificado por todos nós. Aleluia. E eu falo para você, a verdadeira e pura religião é essa, irmão. Aquela qual Jesus forma dentro de cada indivíduo uma igreja. E essas igrejas, elas estão em todos os cantos da terra. Em todos os cantos da terra virão igrejas. E Jesus, quando Ele apontar no céu e os anjos tocarem as trombetas, as igrejas que somos nós virão dos quatro cantos da terra e se reunirão como a areia do mar e irão encher o horizonte de tanta gente que vai morar com Deus. Aleluia. E eu quero que você faça parte desta grande multidão. Aleluia. Que estará conosco lá, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer nessa terra. Irmãos, quando você vê a pessoa que se acha tão santa e se acha mais santo do que as demais pessoas, ao ponto de apontar com o dedo a sua santidade, a sua santificação e dizer que aquelas pessoas que estão fora da igreja irão para o inferno, você pode ter certeza, irmão, que essa pessoa, se ela não se arrepender, a passagem dela e o seu passaporte já deve ter sido removido há muito tempo. Porque Deus, irmãos, olhou do céu e nessa terra não viu nenhum justo sequer. E abaixo das nuvens, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nós somos pecadores, irmãos. Mas Jesus, Ele veio em carne, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele se fez maldito numa cruz por todos nós. E o seu sangue carmesim hoje nos cobriu e nos purifica de todo pecado. Aleluia! E se você hoje, esta noite, você creu nesta palavra, glorifique a Deus e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero desejar a todos vocês, depois que eu dei a bênção apostólica, foi difícil, né, irmãos? Então eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado e têm nos dado um grande prazer de fazerem parte dessa nossa história. Eu quero agradecer a todos os meus amigos de trabalho, os meus vizinhos aqui do Parque São Rafael. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que têm me acompanhado. O Augusto, como é o nome da... A Sueli, a Cris e todos vocês. Ale Martins está assistindo. Ale Martins, desejo a você, meu irmão, um feliz ano novo, um próspero ano novo para você e para sua família, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm acreditado nesse trabalho, o qual Deus colocou nas nossas mãos. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado, que tem divulgado esse trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique, que abra as janelas do céu e te abençoe grandemente, porque Deus colocou nas nossas mãos um trabalho sério. Nós não estamos aqui, irmãos, pedindo dinheiro, pix, não dízimo, nada. Nós queremos somente que Deus cresça na sua vida. Aleluia. Nós queremos que Deus cresça na vida da sua família. Nós queremos que Deus entre no seu lar e te abençoe grandemente, como fez comigo e com a minha família. Eu quero que Deus te abençoe e que nesse ano de 2024 seja repleto de bênçãos na sua vida e que Deus desvie de você e de toda a tua família o anjo da morte. Que esse ano de 2024 seja repleto de bênção. Que o diabo não tenha acesso a você. Que o diabo não tenha acesso aos seus filhos. Que o diabo não tenha acesso a nenhuma pessoa da sua família. Que o inimigo seja calado, amordaçado. Que ele não tenha força e domínio sobre a tua vida. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado. Que esse ano novo de 2024 seja repleto de bênção na vida de todos vocês.
Amém? Amém. E eu peço para vocês continuarem orando por mim e pela minha família, que é as orações de vocês que tem nos mantido aqui firme e forte. Apesar de todas as coisas, mas firme e forte. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar uma bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo estejam com toda a igreja aqui e toda a igreja aí do outro lado. Para não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.